Nós estamos chegando ao fim da nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado por Mato Grosso. Ao longo das últimas semanas, pudemos conhecer de perto as propostas e as ideias dos candidatos que foram entrevistados em ordem definida por sorteio, com a presença dos seus respectivos assessores. E o nosso último entrevistado é o candidato pelo Partido Novo, Valdir Caldas. E a entrevista terá duração de 15 minutos. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, telespectadores. É uma alegria imensa estarmos de volta a esse estúdio. Candidato, se eleito senador da República por Mato Grosso, qual seria, assim, o grande projeto de Valdir Caldas? Nós temos pelo menos uns 3 ou 4 que nós entendemos que sejam essenciais. Um deles, inegavelmente, é a revisão no Pacto Federativo. Deveremos melhorar a distribuição do bolo da receita. Hoje, a União abocanha 62% daquilo que é arrecadado, os estados um pouco menos e muito pouco para os municípios. Entendemos que para que o prefeito tenha condições, o poder público municipal, de realmente atender às necessidades prementes da população, é necessário que haja uma melhor distribuição dessa renda. Afinal de contas, é no município que estão as grandes necessidades. Uma outra coisa que nos atormenta demais, obviamente, é uma reforma também da carga tributária, né? Reforma tributária. Há uma quantidade muito grande de taxas e impostos a serem pagos. O empresariado, em regra, leva 2.000 horas para calcular somente os impostos que vão pagar, e nós trabalhamos 155 dias do ano só para pagar impostos. Ou seja, 5 meses e 5 dias trabalhando para a União, para que ela arrecade os impostos daquilo que nós fazemos. É necessário, indiscutivelmente, que haja uma revisão nessa carga tributária e na quantidade de impostos. Nós pretendemos agregar algum deles no imposto chamado IVA, para que nós possamos reduzir a quantidade de impostos e também a carga tributária sobre quem efetivamente empreende. E um problema aí nessa reforma tributária é que hoje os ricos pagam menos e os pobres é que pagam muito mais imposto. Nós temos uma preocupação. O Novo tem como princípio de combater toda a sorte de privilégio, né? Então nós falamos em corte de privilégio dos políticos, corte de privilégio dos servidores públicos e também das desonerações. Teremos uma atenção especial quanto também a essas desonerações que também retiram do erário grande parte do exposto que poderia ser recolhido e não foi. Agora, esse daí seria um outro projeto do senhor? Também é um outro projeto, na verdade é um dos princípios do Partido Novo, combatermos toda forma de privilégio, incluindo aí os grandes monopólios, aqueles que são desonerados da recolhimento dos seus impostos também. Quando o senhor fala em desoneração, o senhor também está fazendo uma referência direta aos produtos aqui, às commodities de Mato Grosso, que os produtores são beneficiados pela Lei Candiro, em função da exportação, isentos aí do recolhimento do ICMS, passa por aí também? Sim, analisaremos sem dúvida alguma todas as concessões aí, os beneplácitos concedidos de qualquer forma aos servidores, aos políticos e também à iniciativa privada. É necessário que se revejam todas essas desonerações para que nós possamos aquilatar com maior segurança o efetivo retorno social da desoneração que foi concedida. Entendemos que somente se justifica qualquer tipo de desoneração se houver uma contrapartida social importante. Então é necessário que isso seja melhor avaliado. Aí o senhor fala especificamente dos incentivos fiscais. Incentivos fiscais. São as empresas que recebem os incentivos fiscais. Isto. Para se instalarem. Para poder, elas alegam o seguinte, que dessa forma, só dessa forma o produto delas seria competitivo no mercado, mas que teriam que devolver benefícios sociais que acabam não devolvendo. Como nós somos liberais, o liberal tem como princípio o livre mercado, né? É isso que nós vamos procurar estabelecer. Dar liberdade para que possa empreender, diminuir a intervenção do Estado na economia, para que o empreendedor possa produzir mais renda e empregos. Entretanto, é a regra de mercado. Competição, concorrência, haverá de ser privilegiada. O senhor fala aí em cortar privilégios dos políticos. Que privilégios são esses?
29 milhões por dia é o custo do Congresso Nacional. Por né? dia. Por dia. Dá 10 bilhões por ano. Isso é insuportável, essa carga. Né? Nós temos, por exemplo, 4 vereadores eleitos pelo Novo em 2016, que todos eles economizaram. Cada um deles, na verdade, economizou R$1 milhão no ano passado, cortando privilégio. Por exemplo, despesas com paletó. Meu Deus, não tem justificativa. Eu uso paletó desde 10 anos de idade. Tá certo que aquele paletózinho de 3 parcelas de 25 da Maracanã dos tecidos, com aquela gravatinha de R$ 9,90, mas é meu, eu pago. Não precisa o povo me pagar o meu paletó. Cargos, por exemplo, carros e motoristas. Em Brasília, eu usarei aplicativo. Ou então levarei meu carro, se quiser me movimentar. A não ser naqueles eventos oficiais em que seja necessário, né, em razão do cargo, e utilizar, né, oficialmente um carro para isto. Auxílios de todas as formas, auxílio moradia, por exemplo, havendo apartamento funcional disponível, ou morar num apartamento funcional. Redução das verbas de gabinete, mais de 50%. Grande parte dos nossos senadores hoje utilizam acima de 20 assessores. Nós temos um compromisso de utilizar no máximo 12. Então, isso não é só conversa. Isso aí nós assinamos um termo de compromisso com o partido e temos o dever de cumprir. E no Partido Novo nós temos uma coisa fantástica, que nós não presenciamos nos outros partidos. O nosso estatuto prevê que toda a fiscalização e controle do mandatário é feito pelo diretório, que é separado. Nós não temos qualquer intervenção no diretório e quem está no diretório não pode ter atividade política. Então, efetivamente, o diretório tem autoridade, autonomia e tem o dever, o poder de poder nos investigar e se de alguma forma contrariarmos aquilo que nós assinamos, instaurar o procedimento administrativo necessário para que possamos ser responsabilizados por uma eventual infidelidade partidária e tudo mais. Então nós temos que efetivamente fazer aquilo que está sendo feito. E melhor do que isso, já estamos dando exemplo nas 4 principais câmaras municipais do país nesse sentido. O senhor milita na advocacia há muito tempo. A gente falava aqui em privilégios. E como, candidato, cortar os privilégios do Poder Judiciário, que são muitos? Também é algo que precisa ser revisto. É inaceitável que continue a ter esses penduricalhos todos no salário que são incompreensíveis. A população... Agora teve um penduricalho que eles tiraram, né? Mas colocaram lá no salário, né? Pois que é. Foi o auxílio moradia. Só deslocaram, né? Auxílio, deram um jeitinho, né? De acomodá-lo, né? Nós entendemos que é uma coisa muito simples. O Tesouro Nacional já não suporta mais pagar essa conta. A conta não fecha. A população é que banca isso tudo. Então, é daí que surge a imperativa e crescente necessidade de se aumentar os impostos, porque a carga é insuportável. A máquina toda ela, quer seja do judiciário, do legislativo e do executivo, é muito pesada. E aí vão grande parte dos nossos recursos, quando poderíamos, enxugando efetivamente esses privilégios, sobrar mais dinheiro para aquilo que é essencial à população. Porque se cobra a ética dos políticos, né? Agora, no caso do judiciário que aplica a lei, ele também tem os seus desvios? Eu penso que deve ser a lei, ela é horizontal, né, cara? Ela tem que ser aplicada a todo mundo igualmente, indistintamente. Aliás, um dos princípios novos é exatamente isso, né? Todos devem ser iguais perante a lei, como prevê a Constituição Federal, e aí nenhum dos poderes está isento. Isso vale para todo mundo. Candidato, e quais as dificuldades que o senhor tem enfrentado no decorrer dessa campanha? Bom, a minha constatação, primeiro, é de uma perplexidade, que eu imaginava que os problemas existissem, mas nunca pensei que seriam tão graves como nós temos encontrado. Temos viajado esse estado já há alguns meses, em razão da propaganda partidária que fazíamos, né? O partido é novo, estavam mostrando seus valores, seus princípios em todo o estado, e mais recentemente com a propaganda eleitoral. A realidade que nós encontramos, Lúcio, é muito mais grave do que nós pensávamos. Perplexidade. De outro lado, nós tivemos, assim, o que nos enche de alegria e nos motiva... O que é pior, antes do senhor falar da parte boa, o que é pior que o senhor viu até aqui? Saúde e educação em especial. Dias atrás nós tivemos numa cidade aqui perto, cara, 20 crianças estudando, sentados num chão batido, não tinha carteira para as crianças. É inaceitável. Mas na propaganda da TV dizem que está tudo bem? Meu Deus, estão destroçando, rapaz. Arrebentaram com o povo brasileiro, você quer saber. E é isso que nos motiva. Entendi que nós brasileiros, pessoas de bem, não poderíamos ficar alheios a esse processo.
Temos que fazer alguma coisa. Esse país tem jeito. Só que o que acontecia? Nós escondíamos dentro de uma bolha, achávamos que não tínhamos nada a ver com os problemas. E não, eu transformei indignação em ação. E quero dizer para a população mato-grossense, eu sou sinceramente indignado e preparado para poder iniciarmos a modificação desse status quo. Agora você tem que fazer a sua parte, mandando essa gente que nos causou todo esse caos para casa no dia 7 de outubro. Mandem, põe para correr dia 7, renove, votem que realmente é novo. Não é que se apresenta como novo, não. As ideias são as mesmas. O discurso não há coerência daquilo que fala e o que eles já fizeram ou que estão fazendo. Não, em que efetivamente está chegando agora para a política, não tem uma linhagem de político na família, é a primeira vez que nós estamos aqui nos candidatando e o que nos motiva é tão somente modificar realmente a vida e melhorar a vida das pessoas. Candidato, e o lado bom? O senhor ia dizer agora há pouco, eu interrompi, o que é que o senhor viu de bom até aqui nessa campanha? O que dá satisfação? A motivação. Quando a gente vê a dificuldade, nós somos resolutos, nós temos essa peculiaridade, né, essa característica, na verdade, nós somos resolutos. Quando nós nos deparamos com um problema e nós trazemos esse problema para a discussão interna do partido, nós temos 13 candidatos a deputado federal que são expertises, excelentes candidatos nas mais variadas áreas de conhecimento. Nós trazemos isto para o partido, naquela discussão interna, nós conseguimos formatar soluções viáveis, factíveis para esses problemas. E temos toda ela já muito delineada. Nós ousamos até dizer o seguinte, será um prejuízo se efetivamente se o povo não nos der a oportunidade, nos dê essa chance. Agora há pouco vi uma frase aqui, até nós demos risada, né? Que é muito, muito interessante. Tem que acreditar, nos dê uma chance, nós temos sim condições e reais interesses, verdadeiro interesse de modificar essa situação. Nós não temos que mudar do Brasil, nós temos que mudar o Brasil. Então o que nos enche de alegria é perceber que os problemas têm solução e nós temos um grupo preparado para poder efetivá-las. Agora o eleitor ele anda muito, mas muito indignado com tudo que ele está assistindo no dia a dia. Como convencer, candidato, esse eleitor a não votar nulo, não votar branco? Como convencer esse eleitor a comparecer para votar no dia 7 de outubro? Lúcio, nós temos observado na história mundial países que foram dizimados de alguma forma pela guerra, outras intempéries e tal. E o que nós encontramos em comum quando eles se recuperaram? Em todos esses países, o povo recuperou a esperança, sabe? Quando a esperança volta, ela alavanca todas as outras ações para a recuperação desses países. O Brasil não é diferente. Nós queremos dizer para o cidadão que está nos ouvindo que esse país tem jeito, sim, não se entregue. Você está desolado, você está revoltado. A maneira mais precisa, mais correta de você manifestar a sua insatisfação, a sua revolta é nas urnas, sabe? Tem que comparecer lá. Essa falácia de que, não comparecendo a eleição será nula, não é verdade. A legislação eleitoral diz o seguinte, vão validar os votos. Pronto, o voto que é validado conta, aquele que não é validado não conta. Compareça, nas urnas demonstre a sua insatisfação. Sabe como? Você vai decidir. Você quer continuar com aquilo que quer estar? O que está aí está bom. O status do país hoje é bom, a condição que você vive é boa, você mantém no poder quem está no poder. Se você acha que não está legal, não está bem, né? Você acha que tem que fazer de uma forma diferente, então não reeleja, vote no novo. E o novo não é quem se apresenta como tal, não. O novo é aquele que tem ideias revolucionárias, ideias novas, ideias que efetivamente vão mudar o Estado brasileiro e não a sua condição. Nós nos apresentamos como os únicos verdadeiramente novos. Por isso que nós dizemos, dia 7 de outubro, crave, 30, João Amoedo para presidente. Senado por Mato Grosso, Valdir Caldas, 300. E vote nos 13 deputados federais altamente qualificados que o Novo tem à sua disposição. E o eleitor, de repente, ao ouvir o senhor falar aqui de que ele precisa comparecer, precisa votar, precisa exercer a cidadania, ele pode se perguntar o seguinte, falou, olha, mas o que é que eu vou ganhar?
melhorando a qualidade dos nossos representantes no parlamento? Meu Deus, é muito. Nós temos dois tipos de controle no país. Um que é a rede de controle, que são as instituições já devidamente colocadas, Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, enfim, toda a rede de controle, que em regra olha no retrovisor. Nós precisamos melhorar o que está por acontecer, olhando no para-brisa, que nós chamamos de controle social. Se o Senado da República tivesse cumprido seu papel, por exemplo, Lúcio, não teríamos desviado do país quase nos últimos 15 anos. O senador tem o dever de fiscalizar e controlar as operações financeiras de crédito e endividamento dos órgãos federados, e não faz. Então, quando você elege um candidato, um senador de qualidade, né, que tenha independência e autonomia, certamente ele poderá conter, frear essa sanha, essa saga infracionária e, mais do que isso, de corrupção que está presente na maioria das pessoas que aí estão, e isso vai reverter em benefício imenso para o povo brasileiro. A corrupção arrebentou com esse país. Nós temos como estagná-la, pelo menos reduzi-la, se nós pudermos eleger pessoas melhores, mais preparadas. Candidato, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Nós que agradecemos a gentileza do convite e conclamamos você a efetivar no dia 7 a renovação que este país precisa.